boa noite a todos. Mais um podcast aqui com o professor Márcio Cerveira. E hoje um tema muito especial, que vamos falar um pouquinho sobre mulheres na política, obstáculos e representatividade. E uma convidada mais do que especial, Renata Souza, que é diretora-geral do Núcleo de Monitoramento de Gestão do Governo do Estado do Pará, ativista política e social e ex-prefeita do município de Primavera. Renata, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Para a gente é uma honra estar recebendo você aqui nesse tema tão importante, tão contemporâneo, que tenho certeza que as pessoas que estão em casa hoje, principalmente o público feminino, que tanto urgiu por esse tema, vai ser realmente bem esclarecido com essas informações. E quero que você, logicamente, se sinta em casa, que você possa explanar tudo aquilo que você tem de experiência, tudo aquilo que o governo do Estado tem feito em relação às mulheres, em relação à política. E fique muito à vontade para poder falar um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua carreira e um pouquinho daquilo que você faz de melhor hoje no governo do Estado. Mais uma vez, seja muito bem-vinda e boa noite. Boa noite, doutor Márcio. É uma honra estar aqui, né, participando deste podcast chamado Papo Cabeça, entrevistado por você e principalmente falando desse tema, mulheres na política, né? Fui prefeita, terminei meu mandato de cabeça erguida, com muito orgulho. Hoje eu ando nessa cidade que eu tenho guardada no meu coração, assim, recebendo sempre o carinho do povo. E, como você falou, faço parte hoje de um grupo político, né, que está governando brilhantemente esse estado, sob o comando do nosso governador, Helder Barbalho, e da nossa vice-governadora, que é uma mulher ativista política e tem se engajado muito também nessa luta pelas mulheres de todas as formas. Não tem um discurso ainda que eu tenha visto da doutora Hannah Gassan, que é uma mulher fantástica, que está aí dando suporte ao nosso governador para que ele brilhe tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né? Doutora Hannah, eu tenho tido a oportunidade de estar perto, né, desse governo, perto dela, e sendo um aprendizado diário de responsabilidade, engajamento, seriedade e, principalmente, carinho pelo povo do Pará. Então, tem sido um aprendizado diário que, numa outra oportunidade, que como ativista política, né, engajada também, não só na política como no social, eu tenho aprendido muito, né, trabalhando no governo do Estado, nesse cargo que eu só tenho a agradecer por terem confiado em mim, né, na área de monitoramento, como diretora-geral do Núcleo de Monitoramento da Gestão. Então, o que eu puder fazer para melhorar o nosso Estado, contribuir, colaborar com o governo do Estado para levar o melhor para os nossos paraenses, eu estou à disposição para isso. Legal. E assim, falando um pouquinho sobre o governo do Estado, a gente percebe assim que hoje grande parte do governo é composto por mulheres, além da vice-governadora, logicamente. E a gente percebe também, Renata, que nacionalmente existe uma campanha muito forte dos meios de comunicação, influenciando, conscientizando as mulheres para que elas possam participar da política. E aí eu queria saber da tua opinião, o que falta de fato para as mulheres realmente quererem, né, poder participar da política? A gente percebe hoje, vendo nas redes sociais, muitos homens, né, se lançando como pré-candidato a vereador, alguns já se lançando como pré-candidato a prefeito de Belém e outros municípios. O que falta para a mulher realmente também aí tomar essa coragem, né, chegar junto e querer realmente participar de forma efetiva da política brasileira? Ao meu ver, principalmente coragem. Né? Eu que iniciei a minha vida política, eu acredito que por um propósito de Deus. Né? Fui ser prefeita numa cidade onde eu não tenho um parente até hoje. Foi um trabalho assim, de conquista, de carinho e responsabilidade com o povo. Tanto que Primavera é uma cidade que em tão pouco tempo eu consegui o respeito, a credibilidade e o carinho daquelas pessoas que eu virei prefeita. Que normalmente se demora muito tempo para conseguir chegar a um cargo, o maior cargo de um município, né? Uhum. E eu, tão em pouco tempo, consegui conquistar e não sei o que Deus reserva para mim futuramente. Mas
é a coragem e a motivação, que eu tenho certeza que a doutora Hanna é uma das principais mulheres hoje, não só no estado do Pará, mas no Brasil, que tem inspirado outras mulheres nesse lado político, né? Como vice-governadora, nosso governador soube escolher uma mulher justamente para representar as mulheres do nosso estado. E ele acertou brilhantemente nessa escolha. E esse é um ponto legal que você citou da vice-governadora. Historicamente, no Pará, nós tivemos a governadora, que foi Ana Júlia, não me recordo o ano, que ela presidiu o estado, e agora a vice-governadora. Né? Então, a gente percebe que as barreiras são imensas, né, para que as mulheres realmente comecem a tomar o seu papel de protagonismo na política. Né? Como eu falei anteriormente, existe uma campanha hoje nacional dos partidos políticos incentivando as filiações, né? Mas, assim, eu acho que pessoas como a vice-governadora, como a ex-governadora, eu acho que no Brasil existe, eu acho que um estado somente, eu acho que é Recife, que tem mulheres, né, que são eleitas governadoras. E realmente Se eu não me engano, Pernambuco também. Pernambuco, isso. Então precisa realmente ter esse incentivo, né? E assim, a representatividade, ela se faz importante durante esse processo, né, dessa conquista, né? Essa conquista que precisa as mulheres se sentirem encantadas, né? E muita coisa a gente vê da política, as pessoas falando mal, né, criticando, porque realmente quem faz da política são pessoas, né? Então a política por si só ela não é ruim, né? Então a gente tem que ter essa clareza, e principalmente as mulheres que estão assistindo a gente em casa, né, que tudo aquilo que vai ser falado hoje, que vai ser explanado, a nível de informação, a nível de esclarecimento, para que elas possam também, né, se inspirar em você, de repente na doutora Hanna e outros secretários que desenvolveram, como a Eliette, que está aí na CEPLAD, outras e outras que já passaram e passarão ainda pelo governo atual. Então eu queria entender assim, um pouquinho para ti, além da doutora Hanna, né, que hoje está na condição de vice-governadora, existe hoje uma representatividade política que tu possa me dizer assim, poxa, Márcia, essa pessoa que faz parte hoje, de repente, do governo do Estado ou do Brasil, pode ser, né, para a gente representa uma força política feminina que pode inspirar outras pessoas aí a construir também uma vida política aqui no Pará. Hoje, eu me espelho muito, né, no trabalho, como é que eu posso dizer, no empenho da doutora Hanna. Ela é 24 horas preocupada em trabalhar pelo estado do Pará. Tanto que quando o governador precisa se ausentar em agendas externas, ele pode sair tranquilamente, porque o suporte que ela dá, completamente com o apoio técnico que ela tem hoje, brilhante, tanto com os secretários, com os colaboradores, ela consegue administrar de uma forma tão linear, sabe, assim, tão reta, que tem me inspirado até a voltar, sabe, na possibilidade de eu voltar para a política. E isso daí me orgulha muito, porque é uma mulher forte, é uma mulher que tem me inspirado. No Brasil todo existem muitas mulheres, né? E eu tenho visto, assim, como é que eu posso te dizer? Algumas mulheres se colocando ainda em posicionamentos machistas. Entendeste? Então é isso que me preocupa muitas vezes, que às vezes partem das próprias mulheres não acreditarem em outras mulheres. Entendeste? E isso daí dificulta muito. Por quê? Hoje, como a informação que nós temos, que hoje temos 53% de mulheres. É um percentual muito maior, 3% maior que dos homens. Então, a representatividade das mulheres era para ser muito maior. E hoje, as próprias mulheres não acreditam em si. Então, eu acredito nisso, que a gente precisa dar o passo que Deus dá o chão, não é verdade? Com certeza. E assim foi comigo. Eu não sei como eu fui parar em Primavera, eu não sei, porque toda autoridade é constituída por Deus. Eu penso dessa forma também. Sim. Então, tudo que tem que ser, Deus dá o comando, Deus dá o caminho e abre o coração das pessoas, dá a vontade e tira também, entendeu? Uhum. Então, tudo quando tem que acontecer, acontece. Por exemplo, há anos atrás nunca se imaginou que a gente ia ter uma vice-governadora no estado do Pará como a doutora Hanna, uma pessoa técnica que hoje abraçou nosso estado de tal forma
que onde ela chega, ela é bem recebida, as pessoas têm se encantado, as pessoas que têm oportunidade de conhecê-la, por ser uma pessoa íntegra, uma pessoa séria, uma pessoa que tem trabalhado incansavelmente com o nosso governador por todo o Pará. Entendeu? Então, ela é uma mulher que tem inspirado muitas mulheres aí por onde anda. E um ponto foi legal, Renata, que assim, quando a gente começou a fazer a divulgação do podcast com esse tema, muitas pessoas perguntavam pra gente, Márcio, mas tem como abordar esse tema? Tem como falar sobre a dificuldade dos espaços, muitas vezes para as mulheres conseguirem falar? Então, normalmente no nosso podcast, a gente sempre sugere, né? Principalmente quando tem alguém do governo, como é o teu caso, hoje aqui conosco, eu sei que logicamente não é uma atribuição sua, mas logicamente você pode provocar, né, os secretários para que de repente se torne ou cresça ou se crie, na verdade, um evento, algo que possa realmente ser focado somente para as mulheres, para que possa realmente mostrar um pouquinho da política, do que realmente, aonde elas conseguem chegar, né, logicamente que eu acho que isso é um ponto legal, né, que para acabar, tirar esse bloqueio das pessoas falarem que, poxa, eu não entro porque tenho dificuldade, porque eu não sei me filiar, porque eu não sei qual é o melhor partido, porque eu não tenho, de repente, uma representatividade. Então, eu acho que você, como está no Estado hoje, poderia, de repente, levar essa sugestão. Tenho certeza que o governador vai assistir esse podcast também, assim como a vice-governadora, e, de repente, abrir as portas através de você, né, de criar, de repente, esse mecanismo, pode ser pela Usina da Paz ou qualquer outro meio, né, algum espaço físico que possa, né, movimentar a região metropolitana de Belém, os demais municípios aqui do estado, que possam buscar essas lideranças, né, que possam realmente conscientizar e dar a oportunidade da fala, de poder entender, né, chamar as grandes referências de você, a doutora Hanna e outras referências que possam estar presentes, falar, eu acho que isso é legal. Olha, Márcio, doutor Márcio, você chegou num ponto que tem que ser falado aqui. O governador com a doutora Hanna, o governador Helder com a doutora Hanna, eles criaram a Secretaria Especial da Mulher, que nunca se houve no estado do Pará. É até pela nossa secretária Paula Gomes, que ela foi deputada, né, e agora está na secretaria como secretária titular, e a vice é a secretária Cleide Amorim. São duas queridas para mim, e tem desenvolvido papéis fantásticos aí junto às mulheres, né? E além de outras secretarias, por exemplo, o Detran hoje é comandado por uma mulher, e hoje se vê no Detran assim como é que eu posso te dizer? Uma organização. Isso, ela vem moldando o Detran. Isso, vem mudando a cara num planejamento, numa administração muito reta também. Porque o Detran hoje, a gente não vê mais como aquela... É muito organizado. Ela está fazendo um papel muito bom lá. Uma pessoa que eu não posso deixar de citar, que é a cara das usinas da paz hoje, que estão sendo implantadas, a ordem do governador, né? A orientação do governador é que ele consiga inaugurar mais 40 usinas por todo o estado do Pará, e eu tenho acompanhado de perto toda a equipe empenhada, não só a equipe, que é a estrutura Pará, né? Que envolve várias secretarias, como a COP também. Vocês não têm noção naquele palácio do governo como aquela equipe tem trabalhado dia e noite para que tudo ocorra dentro dos prazos, dentro, assim, para que tudo hoje, o descrédito do poder público era tão grande que ninguém hoje, muita gente ainda duvida, a COP vai fazer a gente passar vergonha. Se depender do nosso governador e da nossa vice-governadora, através da equipe que eles têm hoje, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Assim como já está sendo, onde o Pará chega, sendo muito bem representado, tanto nacional como internacionalmente, todas as pessoas sabem o que o Pará não é jacaré no meio da rua, não é mato, até como até teve aquele repórter, foi muito infeliz naquela fala, entendeu? O Pará tem as suas peculiaridades e é o nosso orgulho hoje, entendeu? Porque nunca se teve um trabalho tão bom como se está tendo no atual governo. Em tão pouco tempo, o governador como a nossa vice-governadora, porque eles fazem uma dupla muito perfeita. Legal. E um ponto que eu queria também te perguntar, Renata, para que também tu possa, já que você já teve uma vida política, e futuramente, quem sabe, vai retornar e de repente a vida política. Muitas pessoas perguntaram, que eu fizesse essa pergunta,
Como começar uma vida política? Eu que sou mulher, por exemplo, eu tenho esse desejo de ingressar na política, ou seja, no pleito como vereadora, ou seja, como prefeita, ou de repente no futuro, aí, quem sabe, como governador, vice-governadora. O que é preciso para a pessoa dar esse pontapé inicial? Então, eu sou filiada hoje ao MDB, maior partido do Brasil, né, sob o comando do nosso ministro Jader Filho, e estou já há vários anos nesse partido. Outro dia eu vi até o comercial de um outro partido que faz parte a nossa presidente da Juscepa, que é a Silene Sabino, convidando mulheres, assim como o nosso partido também, através de várias autoridades femininas, convidando também, porque eu acho que mulheres, a gente tem que respeitar as outras mulheres, entendeu? Sim. E isso, através disso, a gente pode fazer uma diferença muito grande. E isso tem também feito a diferença na política. Uma mulher dando apoio a outras mulheres. E na questão política, tem os sites. Eu quero até deixar aqui, procurar. Tem as ideologias, tem toda uma cartilha de cada partido político, entendeu? Que se identifique. Eu me identifico no partido do MDB, que é um partido centrista, né? Não é nem direita nem esquerda, é um partido que se adequa, né? Não é aquela, como é que eu posso dizer? É um partido extremista, vamos dizer. Extremista, né? E isso daí faz muita diferença, é por isso que eu gosto do partido que eu estou. E isso sairia mesmo se meus líderes políticos não me quisessem mais, mas uma relação de amizade que eu aprendi a respeitá-los, e tô lá nesse partido até o dia que Deus quiser, né? Verdade. E a gente vê assim, pegando um pouquinho desse ponto que você falou sobre o apoio de mulheres para com mulheres, a gente viu agora que terminou a Copa do Mundo Feminina de futebol, e a gente vê muitos apelos das jogadoras, né, pedindo apoio das próprias mulheres, né? Assim como os homens, por exemplo. A gente sabe que culturalmente o futebol brasileiro ele aflora demais, né? O público, de uma forma geral, seja homem, seja mulher, compra, né, consome o conteúdo de futebol. E as mulheres falam muito isso. Por que não consomem também o nosso conteúdo também, que é o futebol feminino? Eu acho que talvez pode ser isso também, né? As pessoas consumirem mais, entenderem mais esse contexto político e ver que não é bicho de sete cabeças, né? Porque a gente está próximo de uma eleição, daqui para mais ou menos um ano, vai acontecer a eleição de prefeito e vereador. E aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre qual é o cenário atual, assim, a nível de estado. Eu sei que é difícil você conseguir falar de todos os municípios do estado, porque são bastante. Mas o que você conhece, além do município de Primavera, existe um movimento maior feminino do que das últimas eleições, ou ainda o movimento ainda continua, né, ainda calmo por enquanto? Aí é toda uma questão de tempo mesmo, né? Uhum. E hoje nós temos muitas prefeitas eleitas. O cargo que eu estou hoje também, eu tenho acesso a todos os prefeitos do Pará e tenho acompanhado de perto. Eu, como fui uma prefeita, as mulheres, elas têm a facilidade de governar muito mais com o coração do que os próprios homens. Elas são mais empáticas, elas têm aquele poder de cuidar mais do povo do que os próprios homens, né? E isso é um diferencial. E com isso as mulheres sofrem, têm a tendência de sofrer mais por isso, né? Os homens, a maioria dos homens, eles governam com a razão. E as mulheres tendo a razão, mas têm o coração paralelo ali. São mais humanas. E são mais humanas. Eu tiro por mim, porque eu fiz um governo muito humano. Eu governei muito com o meu coração. E isso tem feito a diferença, porque no município onde eu fui prefeito, eu deixei amigos e pessoas com muita saudade, né? Porque mesmo hoje sendo governado por um homem, mas eles estão sentindo a diferença entre o governo de uma mulher e o governo de um homem. Isso é um ponto interessante, Renata, porque assim, não é só na política. Vamos pegar um contexto empresarial do meio privado, vamos pegar o setor de recursos humanos. Eu aqui em Belém desconheço algum setor de recursos humanos que seja formado por um homem. Né? Eu conheço muitos formados em recursos humanos, mas que não dirigem o setor. Né? E aí, quando eu estive em São Paulo fazendo alguns cursos, eu perguntei por que em São Paulo existe essa mescla e em Belém não tinha.
E aí a moça me falou justamente isso, né? Que a mulher ela consegue ter um olhar um pouco mais humano. O homem é muito razão, né? Às vezes muito imediatista para algumas decisões. E eu acho que isso é um fator de diferencial na mulher na política atualmente. Tanto prova aí, como citou alguns exemplos aí da vice-governadora, como o teu exemplo mesmo aí à frente da Prefeitura de Primavera, né? E outros cases aí, se a gente for perguntar, vão ter vários, com certeza. E aí a gente percebe que nesse movimento, né, já começaram, né, esses incentivos, né, as filiações, né, para as mulheres participarem, né? Existe hoje algum planejamento ou alguma ação que o governo do estado quer fazer, né, voltada somente para incentivar as mulheres a participarem da política a nível de estado? Não, porque com relação à política partidária, não. A políticas públicas, sim. Sim. Por exemplo, nunca se viu num governo tantas mulheres estando à frente de cargos humanitários, de cargos assim liderados para ajudar a sociedade. Por exemplo, não vai longe. O governador ele tem se dedicado muito na parte do autismo. Uhum. Onde Lá com a Nay Barbalho, né? A doutora Nay Barbalho tem feito um trabalho brilhante, né? Outra, doutora Alessandra Amaral, que está também como adjunta do Igor Normando na SEAC, né, que é a Secretaria de Cidadania, onde a gente pode ir mais. Várias mulheres estão em cargos de direção no governo do estado, né? Cargos adjuntos, eu posso citar também a secretária Eliette, da CEPLAD, secretária de Planejamento e Administração, que foi prefeita junto comigo. Então, a gente se conhece, tem uma afinidade muito boa de amizade. E hoje está numa responsabilidade muito grande. Então, o governador Helder, ele tem um respeito com as mulheres do estado do Pará. E, representando muito bem, colocou a vice dele para nos representar e tem feito esse papel brilhantemente, né? Então, partidariamente, isso é responsabilidade dos partidos. Agora, em políticas públicas, nosso governador tem sido, acho que tem batido o recorde de respeitar o trabalho das mulheres em seu governo. E a gente percebe também, né, esse ponto que você acabou de citar, só recapitulando um pouquinho, né, quando falou sobre COP30, né, existe uma comissão hoje que cuida da COP30 que é presidida pela vice-governadora. Exatamente. Né, que não é somente ela, existe outras mulheres que nós já vimos pelas redes sociais, pela televisão, que participam com ela, logicamente, que logicamente são olhares e vertentes e comportamentos diferentes nessa composição desse todo, né, que tenho certeza que a COP30 vai realmente deixar um legado para Belém, não somente um legado estrutural, mas como um legado de conhecimento, de visibilidade. De fato, hoje o Estado ele tomou um papel diferente no nível Brasil, né, desde quando o governador realmente assumiu aí, não somente pela COP30, porque ele realmente vem buscando aí esse alinhamento com o governo federal, mostrando aquilo que a gente tem de bom. Porque as pessoas, infelizmente, olham para o nortista, para o paraense, achando que jacaré não é na rua, né, que as coisas acontecem. Eu sei porque eu trabalhei muito tempo na seleção brasileira de futsal e eu era o único do norte e era formado predominantemente pelo pessoal de sul e sudeste. Então, os próprios atletas, quando a gente fala, vai ter um treino em Belém, aí o pessoal fala, mas lá tem hotel ou tem toca? Eu falei, não, tem hotel, cara. Então, vocês vão conhecer. Então, fazia questão, quando a gente estava em Belém, a gente levava eles para as docas, resolver o peso, para que a gente pudesse realmente conhecer e quebrar isso, né, essa imagem que, na verdade, não existe. Né, e mesmo que tivesse, né, esse tipo de fala realmente é uma fala que só vem denegrir, na verdade, vem afastar as pessoas umas com as outras. Eu acho que é o momento, a política é um momento que era para ser um momento de união, de fato, né, e que as mulheres, logicamente, têm esse papel, né, esse papel um pouco mais afetivo de construir, de apaziguar, de aproximar. A gente tem percebido que próprio no governo federal que algumas ministras elas têm um trato diferente, né, de lidar com algumas situações. Eu acho que esse tema de hoje é um tema interessante porque ele vem trazer não somente a tua história, um pouquinho do que o governo vem fazendo, mas realmente motivar, né, quem está assistindo a gente em casa, que ainda não segue lá nosso podcast, aproveite e segue lá no Pod Papo Cabeça, né, para que as pessoas possam realmente no pleito ano que vem ter aí, quem sabe aí na própria Prefeitura de Belém, né, ter, logicamente, não ter só candidatos homens, mas também ter mulheres participando, porque eu não me recordo realmente
acho que as 4, 5 últimas eleições, eu ter visto mulheres participando da Prefeitura de Belém. Predominantemente são homens, né? Então é o momento da mulher realmente assumir esse protagonismo dela, né? Mostrar que, de fato, esses números, né, em nível de percentual também se prevalecem nas eleições, né? Porque isso é legal, porque a gente consegue ver aí algo realmente um pouco mais diferenciado. E aí, Renata, pode falar, fica à vontade. Não, essa questão aí de candidatura aqui em Belém, né, de mulheres, é aí que entra a falta de coragem. Sim. Entendeu? A coragem das mulheres que não têm. Aí predomina-se as candidaturas masculinas. Entendeste? Porque, como prefeito, eu posso lhe dizer, não é fácil governar município pequeno, não é fácil governar município grande. Quanto menor o município, mais difícil de ser governado, entendeu? Mas eu acredito muito que vai mudar a realidade com a ajuda do governo do estado aí presente nos 144 municípios, atuando fortemente, tanto que eu nunca vi um governador, uma vice-governadora tão próximo de todos os prefeitos, em linguagem direta, em contato direto com eles, entendeu? E eu acredito sim que a COP vai trazer muita coisa, muita prosperidade, vai trazer muitas conquistas para o nosso estado e principalmente para Belém. Porque até 2025, muita coisa vai acontecer com a ajuda do governo federal e com a ajuda do governo do estado, principalmente, que está aí, focado para a gente fazer o melhor e não e calar a boca de muita gente que está torcendo contra. É o famoso torce contra, né? É o famoso fogo amigo, porque é paraense e não acredita que isso é um fato histórico, trazer um evento de grande porte para cá. E se todo mundo se unir e colaborar, eu tenho certeza que a gente vai fazer de Belém um show para receber gente, tanto nacional, né, de todo o mundo. Todo mundo. E um ponto legal, Renata, que assim, a nível nacional a gente tem visto na televisão, em meios de comunicação, em redes sociais, o teu partido em especial fazendo uma propaganda, né, maciça aí para incentivo das mulheres a realmente participarem da política. Logicamente, eu sei que na atual conjuntura que você se encontra, você também dialoga com outras pessoas de outros partidos. Como é que está esse movimento dessas pessoas? Esses partidos também estão procurando incentivar as mulheres para que elas tomem essa coragem, para que elas startem, né, e queiram também participar, né, porque o MDB, como eu falei, a gente tem visto a nível nacional uma propaganda realmente maciça, mas, logicamente, eu queria ouvir de ti um pouquinho assim, pelo que você ouve, o que você conversa com as pessoas de outros partidos, como é que está esse movimento? Existe esse clamor, né, para que as mulheres também participem? Não existe só o clamor, como uma obrigação também de buscar essas mulheres, né? Pela questão dos 30% obrigatórios para ocupar as cadeiras, senão tem alguma coisa lá, eu não estou ainda por dentro dessa lei que foi aprovada no Congresso, mas tem a obrigatoriedade de ter 30% de candidatas, é certo, e até também a cota, né, política desses partidos. Então, eles têm que ir atrás de mulheres. Hoje, as mulheres valem ouro para os partidos, né? E fazer parte dessa busca é importante, sim. Eu estou vendo muitos partidos se movimentarem, outros partidos fazerem, se juntando, né, se tornando uns, porque tudo depende do número de eleitos. Então, se você não conseguir fazer um deputado federal, aí já não pode ter, sabe? É toda uma conta lá que tem que fazer, e hoje as mulheres têm que se tornar protagonistas, sim, da política. Mas eu acredito muito também que toda autoridade é constituída por Deus, e quando Deus quer, Ele faz ali. E eu tenho certeza que a tendência é muitas mulheres entrarem para governar tanto muitos municípios quanto estados, né? E fazer aí a diferença na vida de todas as famílias do Brasil e do mundo. Sim, e esse ponto que você citou agora há pouco sobre as cotas, essa é uma realidade local, né? A gente percebe aí que, inclusive, tiveram alguns vereadores que perderam, né, seus mandatos porque não cumpriram as cotas, né, femininas, acabaram sendo caçados.
né? E existe hoje processos em trâmite no TRE, justamente com deputados eleitos atualmente, justamente por também não cumprirem, né, essa Exatamente. cota, né, que é uma cota em lei, né, e precisa ser cumprida. Né? Então, acho que esse é um ponto que as pessoas precisam se atentar, né, que a mulher não é só mais um número qualquer, né, que pode estar sim contribuindo. E aí, assim, como você falou que participa de um grupo hoje que tem lá mais de 100 prefeitos, em termos de percentual, qual é a quantidade hoje de mulheres que estão aí a nível à frente das prefeituras, ou seja, como prefeita, ou seja, como vice, pegando nesse contexto geral? Eu acredito que hoje, eu não posso te falar o número exato, mas é uma média de 15% a 20% no estado do Pará, abrangendo todos os partidos, entendeu? Isso seja prefeito e vice, no caso? Não, prefeitas. Prefeito mesmo, prefeitas eleitas. Já teve mais, mas eu acredito que na próxima eleição há de crescer, né? E ter muitas prefeitas eleitas nos municípios aí. Temos muitos prefeitos bons que estão trabalhando muito bem, né? E eu acredito que por causa desse carinho, desse diferencial, e principalmente no interior do estado, a política lá se faz com amor, com paixão. Muitas vezes não é dinheiro. O eleitor, ele se apaixona pela candidata, pelo candidato, entendeu? Isso, até porque dentro do contexto, vamos estar do contexto de liderança, né? Quando a gente está numa condição de liderança, que a gente escolhe alguém para andar junto conosco, a gente pensa logo numa sucessão, né? Então tenho certeza aí que o governador, ao escolher, logicamente, a vice-governadora, ele pensa também numa sucessão, que isso normalmente é normal e faz parte do processo, né? Seja aí no meio público, seja aí no meio privado. Né? Eu tenho certeza aí com essa possibilidade, porque o governador não pode mais se reeleger, porque já passou, vai passar os 8 anos dele. A próxima, logicamente, a sucedê-la vai ser a vice-governadora. Quem sabe, por que não, que nunca houve no Pará, de repente, ter uma chapa formada por 2 mulheres. Né? E com o apoio dela, com certeza, os municípios aí também tendem aí a ter um crescimento, né, feminino aí nesse contexto. Doutor Márcio, se ele colocando a doutora Hanna como sucessora dele, eu tenho certeza que o Pará já estaria 100% bem administrado, porque é uma pessoa íntegra, é uma pessoa séria, como eu já falei, e uma pessoa que tem o respeito pelo Pará. E ela gosta pessoalmente de estar ali perto dos secretários, vendo o que está acontecendo e agilizando para que tudo ocorra dentro dos trâmites, nada demore, porque às vezes bate na burocracia, mas ela mesmo gosta. Ela falou uma vez para mim assim: Renata, eu saí da CEPLAD, mas a CEPLAD não saiu de mim, eu amo essas planilhas. E ela está acompanhando diariamente ali os números, ela está acompanhando diariamente o andar de cada obra em cada município do Pará. E quem é hoje que tem esse comprometimento? É muito difícil. Sim. Ela é mãe, ela é esposa, ela foi secretária há muitos anos e hoje você está vendo o progresso do nosso estado. O governador pode sair a hora que ele quiser e ele está bem, com um suporte muito bom que ela dá para ele. Então é uma dupla assim que está numa sintonia perfeita. Se ela ficar, o trabalho vai continuar perfeitamente. Porque tudo de ruim, governador, ele é uma pessoa que, ao longo da vida, assim como você, como eu, passam pessoas por perto de nós, pessoas boas e pessoas ruins. Sim. E ele tem procurado se afastar das pessoas ruins, entendeu? Constantemente, porque quando a gente está no poder, todo o tempo aparecem pessoas para estar perto. Saia do poder para você ver se aparece um amigo. São poucos. Verdade. Entendeu? Então, o governador, nesse ponto, ele faz caminhando. A vida dele é aquela família maravilhosa. Quero mandar um abraço para a nossa primeira-dama maravilhosa, Dani Barbalho, que é uma querida. É aquela mulher
que eu digo também que é a tampa e a panela, sabe? Não teria uma esposa melhor para o nosso governador como ela, porque briga também. A Usina da Paz é a cara da Dani, entendeu? No projeto social fantástico que ela sempre esteve à frente no estado do Pará. E é uma mulher que inspira muitas mulheres também. E na verdade, Renato, o governador já anunciou ela, né? Quando o governador fez a inauguração da Avenida Nanim, que é na minha rua onde eu moro, eu estive lá para acompanhar, né, lá o palanque, e anunciou ela que ela seria a sucessora dele daqui a um tempo. A doutora Hanna, né? A doutora Hanna, isso. A não ser que ela, de repente, não queira mais, queira mudar o foco político dela, mas até então, né, como o governador é um cara de palavra, então é ela, até então, né? Quem vai estar com ela a gente não sabe, né? Mas até então eu acho é que ela. vai ser uma forma tão natural, porque os prefeitos do estado do Pará estão tão apaixonados, assim, pela forma tão humana que o governador e a vice-governadora têm tratado os municípios, tão igual, sabe, com tanto respeito, que vai ser muito natural essa sucessão. Porque o que está bom em time que está, né, ganhando não se mexe. Time que está ganhando não se mexe. Então, eu sempre digo isso. O governador e a vice-governadora, eles trabalham tão bem e o Estado está numa linha num progresso tão bom que os prefeitos mesmo, o povo mesmo tem um carinho tão grande que não vai querer que mude, né? Sim, com certeza. Então, ela tem o meu respeito, minha admiração, não é porque me falaram ou porque eu estou falando aqui, não. É porque eu vejo diariamente o comprometimento dela em fazer tudo certo, com transparência, respeito e assim, como é que eu posso? E foco, sabe? Para que tudo ocorra no mínimo de tempo, realize mesmo as grandes obras que o Pará precisa. Legal. E assim, Renata, as mulheres que estão assistindo a gente em casa, que de repente gostaram do tema, de repente se motivaram com tudo que você falou, quiserem se filiar, existe um prazo específico? Como é que funciona? Tem que ir num site, tem que ir no partido presencialmente? Explica pra galera aí como é que funciona esse processo. Normalmente, é importante fazer a pesquisa, né, na internet, ver qual é o partido que mais se identificam hoje. Eu acredito muito, assim, eu sou MDB, então se eu fosse convidar alguém para se filiar, seria para o MDB, né? E tem o site MDB Nacional, que lá tem tudo explicadinho, onde podem se filiar, como se filiar, quem procurar. Acho que cada município tem seu presidente, seu diretório, seja ele permanente ou provisório, entendeu? E o partido que eu oriento é o MDB, né? Que é o meu partido. Tem um prazo, por exemplo, até janeiro para se filiar, até fevereiro. Como é que funciona esses prazos assim? Para ser candidata para o ano que vem, eu acredito que é de 1 ano a 6 meses. Esse prazo, é por isso que eu digo que é importante hoje fazer essa pesquisa, porque todo o tempo está mudando essa legislação, essas regras, né? Uhum. E para ser candidata no que vem. Hoje, por exemplo, eu falei com uma amiga que ela, por pouquinho, ela não se elegeu no Conselho Tutelar. E eu falei, minha amiga, acredite que ano que vem você já está confirmada para ser uma boa vereadora na sua cidade. Com certeza. Entendeu? Então já foi uma prévia para o que vem ano que vem. E procurar o partido, mas eu acredito que tem que ter 1 ano de domicílio eleitoral, que vote na cidade. Eu não sei se mudou para 6 meses também, é por isso que como eu não estou ligada direto na política, mas eu vou me atualizar e aí depois a gente vê direitinho quem sabe essas datas, quem sabe até no teu Instagram, no meu Instagram a gente pode mandar que a gente divulga assim, com certeza. Essas dúvidas todas aí com prazos de filiação, de domicílio eleitoral, de qual partido, de acordo com a ideologia, né? E tem muitas mulheres aí que o marido não deixa, né? Então eles têm que apoiar as mulheres na política porque faz toda a diferença. Aí tem uma pergunta que é muito particular que eu vou te fazer agora. Né? Eu falei agora há pouco sobre recursos humanos, né? Dentro de empresas privadas, que eu te falei que predominantemente são mulheres e não homens, por uma questão realmente, às vezes, cultural, às vezes de olhar mais sensível. Aí eu te pergunto, hoje, para quem quer de repente se candidatar, né, se fosse dar um conselho para alguém, tu acha que a mulher precisa ter um perfil específico? Porque assim, o perfil comportamental ele é moldável, né? Isso aí eu posso te falar com propriedade.
né? Então, poxa, eu não tenho esse perfil político hoje, mas eu posso me moldar? Posso me moldar, fazendo cursos de oratória e daí por diante. Mas assim, teu ponto de vista, tu acha que a mulher precisa ter um perfil ou esse perfil ele pode ser adquirido no decorrer do meio onde ela esteja inserida? Olha, eu volto a dizer, né, que toda autoridade é constituída por Deus. Então, partindo daí, tem aquele lado da conquista. Você tem que ter um lado de liderança, um lado de iniciativa, um lado motivacional, um lado que você tem que passar a confiança para a pessoa, para você representá-la. Por que você iria me eleger uma prefeita, uma deputada, se eu não vou ter a iniciativa de ir buscar e lutar pelos seus interesses? Entendeste? Sim. Então, primeiramente, a mulher, ela tem que ter esse perfil de liderança, de vontade, de buscar, de lutar pelos interesses de quem ela vai representar. E muitas vezes a gente tem que saber diferenciar o político da véspera de eleição e o político que realmente gosta do povo. Porque tem muita gente que é candidato e não gosta de povo, né? Sim. E tem aquele político que gosta de pessoas. Eu não estou falando do eleitor, porque também tem eleitor que vota se pagarem. Uhum. Aí depois que o candidato é eleito, se acham no direito de cobrar alguma coisa. E aí é que eu te digo, qual é a moral que esse eleitor vai ter de cobrar alguma coisa, sendo que ele pediu para votar algo em troca? Algo em troca, justamente. Entendeu? Então, são coisas assim que a gente tem que ter uma conscientização na hora da escolha. Poxa, eu quero escolher uma pessoa que é justamente para ir em busca dos meus interesses, o que é uma saúde boa, uma boa escola, uma infraestrutura boa, uma rua asfaltada, uma cidade limpa, entendeu? Médicos na cidade, entendeste? Sim. Salários em dia. Essas coisas tudo fazem a diferença na hora de pensar em escolher alguém, porque qualquer dinheiro que você peça em troca de voto vai acabar. Sim. Aí depois, qual é o direito que você vai ter de cobrar depois do político que você vendeu o seu voto? Então, tudo isso é uma questão de conscientização e as pessoas têm que valorizar o seu voto na escolha da candidata, no caso, né, que a gente está falando de mulheres, mulheres. aqui, então é mais ou menos isso que eu penso. Isso é um ponto também, assim, muito além do querer fazer diferente, a mulher ter um propósito, né, que eu acredito que acho que o propósito é que falta para muita gente hoje em dia. Não só para mulher, como para homem também. Que a gente percebe muito hoje no período pré-eleição, a gente nunca vê ninguém, que nunca, assim, pessoal, aconteceu a pandemia agora, muita gente morreu, muita gente passou dificuldade, passou fome, e tem muita gente que às vezes tinha condição de poder ajudar, mas nunca fez nada. Aí quando chega na eleição, aí o cara vai lá, se veste a camisa, poxa, quero ser vereador, quero ser um prefeito, né? Principalmente assim, no interior do estado, eu trabalhei no município de Vigia em 2012, eu tive a experiência, trabalhei no ano eleitoral, por sinal, eu vivi um pouquinho, né, conheci um pouquinho como é que funciona a eleição aí no interior do estado, e eu acho que esse propósito, eu acho que é isso que falta para muita gente, né? Não só mulher não, estou falando de uma forma geral, né? Eu achei até bom você tocar nesse ponto aí, que como eu me titulo ativista social também, sim, na época da pandemia, eu não posso deixar de citar. Eu e duas amigas, que eu quero até mandar um beijo para a Suiane Mourão e a Ângela Cecília, nós nos reunimos e com o conhecimento que nós temos, nós conseguimos reunir naquele dia pior da pandemia, que ninguém podia sair na rua. E nós conseguimos, através de amigos, em pouco tempo, conseguimos doações de 500 cestas básicas. Bacana. E conseguimos sair, mesmo sendo proibido nas ruas, aleatoriamente, entregar para as pessoas nas ruas cestas. E aquilo eu tenho certeza que fez a diferença em muita gente.
E todo mundo se ajudando, eu tenho certeza que faz a diferença. Olha, por exemplo, agora, quando as pessoas querem, elas fazem. Eu tenho a vontade de fazer um instituto onde a gente possa fazer esse lado social de forma com a colaboração de muita gente. Por exemplo, teve um político aí que conseguiu, numa vaquinha, conseguir levantar 17 milhões de reais. Político. Vocês imaginam com esse dinheiro quantas famílias hoje poderiam ser ajudadas? Sim. Entendeu? Então, basta o povo querer e saber ter a iniciativa de alguém para fazer. Agora, dia 17 vai ser meu aniversário. E todos os anos... De outubro? De outubro. Então tem festa. Festa eu não sei se vai ter, mas eu quero muito continuar fazendo esse lado social que muitas pessoas gostam de me presentear. E, ultimamente, nos últimos anos, eu tenho pedido o presente em cestas básicas, justamente para ajudar pessoas que precisam. E eu gostaria muito de aproveitar aqui e já deixar, né, esse apelo, que quem quiser me presentear pode me dar em cestas básicas. Eu ainda não lancei essa campanha, mas eu já consegui, através de alguns amigos que todos os anos me ajudam, 120 cestas, e até o dia do meu aniversário eu quero ver se eu consigo chegar em 500 cestas para ajudar 500 famílias. Legal. Entendeu? E eu tenho certeza, porque ano passado eu consegui 300. E esse ano, quem sabe, a gente consiga bater essa meta. Dobrar essa meta. Se cada um me der uma cesta básica, é ótimo. Mas tem pessoas que podem me dar 10, outras 20, outras 30. Sim. E outras muito mais, né? Muito mais. Deus está no comando e bora ver. Às vezes tem outros que podem me dar até 1 quilo de arroz, que eu acho que a minha amizade merece, né? É verdade. Tô brincando. E teve um ponto, Renata, quando foi no tempo de pandemia, eu estava numa universidade, aí estava naquela coisa de tinha lockdown, abria lockdown, então assim, muitas pessoas passaram dificuldade. E na época eu lancei um projeto, que foi um projeto de 120 dias, que a finalidade foi atender pessoas que foram acometidas pela Covid, de alguma forma, né, ficaram obesas, tiveram algum acometimento emocional, né, ou patológico. E aí, o que nós fizemos? As inscrições desse projeto foram 5 quilos de alimentos por pessoa, e ao final dos 4 meses, nós fazíamos um acompanhamento, logicamente, nutricional com esse público, e a quantidade de pessoas que perderam, por exemplo, a Renata participou, perdeu 10 quilos no final dos 4 meses, então ela doava 10 quilos de alimentos não perecíveis. Nós arrecadamos 400 quilos de alimentos não perecíveis. Nós fomos a única universidade do estado que fez isso, nem pública nem privada. Das privadas que fizeram, era do privado. Nós fizemos, dividimos esses alimentos, doamos para um monte de gente, para a instituição de caridade, para os ribeirinhos, né? Então, é como você fala, quando a pessoa quer fazer, é só ela movimentar que ela consegue fazer. E aí, como a gente está chegando no nosso finalzinho do nosso podcast, eu queria te perguntar assim, qual foi o teu principal case de sucesso enquanto prefeita durante os teus 4 anos? Isso aqui é muita coisa, né, para tu tentar relembrar de tudo. Mas cita de repente 2, 3 casos aí que foram um prêmio que vocês ganharam enquanto prefeitura, para a galera também poder conhecer um pouquinho o teu lado como prefeito, que isso é importante, né, que as pessoas não vejam somente você como diretora hoje de um órgão do governo, mas que eles possam entender, quem está assistindo a gente, que você teve uma trajetória política, né, e alcançou alguns cases importantes que você vai citar agora. Premiações, eu recebi várias, mas o que mais me deixa orgulhosa e triste ao mesmo tempo foi um projeto para a juventude que eu fiz enquanto prefeita. No início chamava-se PMzito e depois mudamos para o Força Jovem, que abrangia jovens desde os seus 12 anos até início da fase adulta. 16. Não, era um pouco mais. 18 ou 22. Porque essa parte técnica, assim... Qual era o meu papel? Era dar todo o suporte, subsidiava para que eles tivessem a educação moral e cívica paralela à escola. Uhum. Então, foi um legado que eu deixei. A gente chegou a ter 200 alunos lá. Infelizmente, quando a nova gestão entrou, esfriou tudo.
mas tiramos mais de 200 pré-adolescentes, adolescentes e jovens das ruas. E outra coisa que eu coloquei lá e me fez, que hoje está deixando muita saudade, que a atual gestão acabou, que foi um centro especializado de saúde da mulher, onde tinha ginecologista, hoje não tem mais, tinha nutricionista, psicólogo, assistente social, e imediatamente, quando o prefeito entrou, ele acabou. Premiações, eu recebi várias premiações, títulos de honra ao mérito, por serviços prestados no meu município. Meu município, durante a pandemia, serviu de referência, né? Deixei lá muitas ambulâncias, semi-UTI, coisa que o município nunca tinha tido na vida. Conseguimos vários feitos que hoje não tem mais. Nossa cidade era uma cidade limpa, muito, organizada. E isso me deixa muito orgulhosa para andar lá de cabeça erguida, e fora a humanização que eu tinha com as pessoas, o carinho que eu dava e recebia em troca, né? Isso daí não tem preço. É isso que fez valer a pena todo o meu trabalho naquela cidade, e eu não me arrependo de nada, de todo o amor que eu sempre tive ali. E como se diz o dito popular, né? Que a voz do povo é a voz de Deus, né? Então, assim, por que eu estou te falando isso? Quando a gente começou a divulgar, né, o teu nome, então a gente viu muitas pessoas nas redes sociais. Minha prefeita, volta prefeita, e etc e tal. Então, assim... Já sei o que você vai perguntar. Se eu tenho pretensões em voltar. Qual é a resposta que eu tenho dado? Que não depende de mim. Hoje o meu trabalho está em Belém. Se eu fosse depender de prefeitura para enriquecer, diferente de muitos prefeitos que saíram com fazenda no interior, com mansões, entendeu? Que aí não tinham nada e saíram. Se eu fosse depender da prefeitura para viver bem, não saí com a minha cabeça erguida. Sim. Todo mundo sabe disso. Hoje o meu trabalho aqui, sou muito grata ao nosso governador. Graças a Deus eu estou podendo contribuir, colaborar no governo, mas voltar para a prefeitura só se o povo quiser de verdade. Porque tem gente que vende a alma para ter um cargo desse, e eu não tenho ambição pelo cargo. O que me moveria, o que me motivaria a voltar a ser pré-candidata, a ser candidato, a ser prefeita da cidade, é o povo querer. Se o povo quiser, meu nome está apto, diferente do que falam, até a eleição, meu nome vai estar lá, apto a ser pré-candidata, candidata, o que Deus quiser. O que Deus quiser. Mas é a voz do povo que vai falar. Eu não decido nada. Quem manda em mim é Deus, e a voz de Deus está no povo. Mas pelo que a gente viu aí, dependendo do povo, o povo quer, né? Então, assim, Renata, só pra gente poder encerrar, antes de tudo, queria agradecer a Madre Foods, né, que é a nossa patrocinadora aí, que daqui a pouco vai mandar uma pizza bacana pra gente, né, pra gente poder comer. O pessoal da produção tá ali, cadê a pizza, cadê a pizza? Né? E assim, queria te agradecer pela oportunidade de poder falar contigo pessoalmente, né, de a gente poder trocar essa ideia. Aprendi muito. Eu sempre costumo dizer que eu mais aprendo do que ensino, né, em toda a minha fase da minha vida. Então hoje foi mais um momento de aprendizado, conhecer um pouquinho desse universo feminino, que eu acho que isso é legal pra gente também, vivenciar. E aí, pra gente poder encerrar, eu queria que tu deixasse aí tuas redes sociais, para quem quiser te seguir, né, algum recadinho para quem está assistindo a gente, se alguém quiser de repente te procurar para falar alguma coisa, te convidar para eventos, né, porque as pessoas pensam assim, poxa, trabalha no governo, não vou nem chegar perto porque não vai participar. Então, pessoal, quem acha que a Renata de repente não poderia participar, tá aqui ela, pessoalmente participando com a gente aqui. Então, se você quiser convidar ela para um evento aí, palestras, alguma coisa relacionada a esse contexto feminino, tenho certeza que ela vai topar, participar, porque eu fiz o convite para ela, ela de prontidão aceitou. Então, assim como ela aceitou com a gente, também vai aceitar com vocês. Então, Renata, muito obrigado mais uma vez pela participação. Deixa suas considerações finais, tua rede social, né? Não sei se quiser deixar telefone também, fica a teu critério, para você poder encerrar essa participação conosco. Mais uma vez eu quero agradecer. Hoje eu estou só com o Instagram,
né? Agora que a gente vai retomar esses cuidados com o marketing, com a questão de mídias sociais, porque eu estava muito focada na questão saúde e profissional, né? Se a gente não trabalhar, os boletos chegam, Também. não é verdade? E aí, agradecer, é o primeiro podcast que eu estou participando, fico muito lisonjeada por ser uma das primeiras entrevistadas, né? Eu fiquei sabendo que o podcast Papo Cabeça está iniciando agora com algumas entrevistas e eu não sei, já teve alguma mulher? A Nay, não foi? Teve a Nay e a delegada Elisete e a Bárbara Filho, da OAB. Pois é, então, entre essas mulheres fantásticas, eu tenho certeza que a gente deixar um pouquinho da nossa experiência, do que a gente vive diariamente e o que eu sempre digo, Márcio, com humildade a gente entra em qualquer lugar. Com certeza. Entendeu? A gente pode, às vezes, ter riquezas, diplomas, como eu estou aqui de frente com um doutor, né? Mas que se você não tiver humildade, de Sim. nada serve. E eu só tenho a agradecer a Deus por essa facilidade que eu tenho. Onde eu chego, eu faço bons amigos, boas amizades, deixo assim, procuro tratar qualquer tipo de pessoa da mesma forma. E quem me conhece sabe que acho que o meu maior defeito é essa empatia. Eu sofro pelas pessoas e às vezes eu prefiro nem saber dos problemas delas para eu não sofrer se eu não puder ajudar, entendeu? Então, estou muito feliz de fazer parte aqui desse teu projeto e deixar um beijo para a minha cidade de Primavera, deixar um beijo para todo o governo do estado, colaboradores, secretários, para o meu governador, a nossa vice-governadora, que tem nos representado muito bem, e para a nossa primeira-dama também, né, que mora no meu coração. Um beijo, gente. E aproveitando, Renata, só para a gente poder, antes de eu encerrar, aproveitar o gancho aí, até te fazer o convite, se quiser um dia convidar a vice-governadora, a primeira-dama, para falar um pouquinho, de repente, sobre projetos que ela vem implementando, ou para a COP30, né, já fica o convite aí para que você volte com a gente, volte com elas também, se elas toparem, logicamente, dependendo da agenda delas, que a gente possa falar um tema aí, não somente de mulheres na política, mas como outras coisas, né, que a gente possa fazer 1h30, 2 horas de bate-papo aí com elas. Eu acho que vai ser bacana. E pode falar para elas também, tem pizza para elas, se elas vierem também. É só elas escolherem qual é a pizza que a Madi Food manda pra gente. Deixa comigo, que o recado será dado. Legal. Então, pessoal, muito obrigado quem assistiu a gente até agora. Quem ainda não segue nosso canal, vai lá, Podcast Papo Cabeça no YouTube. E lá no nosso Instagram é Pod Papo Cabeça. A Renata Souza já deixou o Instagram dela e o meu é Prof. Dr. Márcio Cerveira. Não é cerveja, é cerveira. Segue a gente também no Instagram. Muito obrigado e até a segunda-feira com a professora Nilce, que vem falar um pouquinho sobre gestão educacional, né, superior, pública. Vai ser um bate-papo bem legal também, que também é com mulher. E ela faz parte do governo como secretária adjunta, né, da SEDAP. Olha aí. Então é mais mulheres aí mais na mulheres política participando. E na gestão do nosso governador. Legal. Então, pessoal, muito obrigado, boa noite e até segunda-feira.